Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou Rodrigo Schiffler, esse é o Atalhos para o Enem. Confira essa aula sobre equações trigonométricas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! Rock and roll. Beleza? Bom, equações trigonométricas. Equação, igualdade. Igualdade incógnita, equação. Trigonométrica por quê? Porque percebam que a incógnita, ela é um arco trigonométrico. Beleza? Então, como proceder para resolver equações trigonométricas? Lembrando que equações trigonométricas não é um tópico com o qual você deve se preocupar para a prova do Enem, beleza? Nunca caiu a equação trigonométrica na prova do Enem. Bom, eu acredito, eu coloquei uma tipo seno, cosseno e tangente, beleza? Sem ficar decorando. Bora analisar. Eu acredito que todo mundo, quando pega isso aqui, a primeira ideia é tentar isolar o x, beleza? Vamos ver aqui? Aqui eu ficaria com 2 seno de x igual a 1, seno de x igual a 1 meio. Aqui eu ficaria com cosseno de x igual a 2 raiz de 2 sobre 4. Portanto, o cosseno de x vai ser raiz de 2 sobre 2. E nesse último caso, você vai ter tangente de x igual a 3 raiz de 3 sobre 3. Portanto, a tangente de x aqui, na letra C, vai dar raiz de 3. Isolamos o seno, cosseno e a tangente. Quando chega agora para calcular o valor de x, aqui a galera meio que fica mais tensa. Percebam que geraram aqui, valores numéricos que vocês conhecem os arcos que possuem esse seno, esse cosseno e essa tangente. Beleza? Então, vai aparecer para você, na esmagadora maioria das vezes, até porque se não fosse assim, seria um outro procedimento, né, na hora de finalizar a resposta, vai aparecer para você valor numérico que você conheça, o arco que gerou aquele seno, cosseno e tangente. Bom, agora se ligue. Qual o grande lance na hora de se resolver uma equação trigonométrica? Se você olhar para essa primeira equação, provavelmente quando você lê seno de x igual a meio, a primeira coisa que vem à sua cabeça é x é igual a 30 graus. Só que detalhe, de fato 30 graus tem seno igual a meio. A pergunta é, será que é só o 30 graus que tem seno igual a meio? É aí que mora o perigo. Porque se você colocar x igual a 30 graus, você está dando a resposta para o valor de x apenas no primeiro quadrante da primeira volta. Será que no primeiro quadrante, na primeira volta, sempre você vai ter a solução? Ou será que eu posso ter outras soluções? É isso que você deve analisar. Porque vamos perguntar aqui, vamos nos perguntar uma coisa? Repare, vou fazer aqui o ciclo trigonométrico, repare. Ciclo trigonométrico. Lembrando, eixo dos cossenos e eixo dos senos, tá? Repare, o seno é positivo em quais quadrantes? No primeiro e no segundo. Beleza? Então, tem que ter uma resposta, pelo menos na primeira volta, no primeiro e no segundo quadrante. Eu vou marcar, já que você sabe que 30 graus tem seno igual ao meio, eu vou marcar aqui, 30 graus, beleza? Massa. Lembre que o seno é o y, é a ordenada do arco. Ou seja, dizer que o seno é o meio é dizer que esse y daqui, galera, vale o meio, beleza? Só que repare, você enxerga que aqui do outro lado, também existe um arco que tem y igual ao meio. Você consegue enxergar isso? E lembre aí por simetria, esse arco vale 30, esse arco também vale 30. Ou seja, se uma meia volta tem 180 graus e esse arquinho azul aqui vale 30, esse arco tem que ser 180 menos 30 graus. Ou seja, esse arco daqui vale 150 graus. Beleza?
Então perceba, na primeira volta existem dois arcos cujo seno vale 1/2. 30 graus, 150 graus. Agora, se a questão perguntar para você, ó, a solução da equação 2 seno de x menos 1 igual a 0 para a primeira volta é, bom, aí a resposta vai ser 30 graus, 150 graus. O problema é que quando ele não especifica em qual volta ele quer a solução, o conjunto de solução, você vai ter que adotar que isso vai ter que ser generalizado para qualquer volta. Ou seja, vamos pensar só no 30? Pense que seno igual a meio é o y ser igual a meio. Só o 30 é que pode ser representado por esse ponto aqui, por essa imagem? Não. Você já estudou arcos côncavos. Ó, 30, 360 mais 30, 720 mais 30, ou seja, qualquer quantidade inteira de voltas mais 30 graus vai ser representado no mesmo ponto que o 30. Lembra de arcos côncavos? Ou seja, se ele não especificou em qual volta ele quer o conjunto de solução, você vai ter que dar a expressão geral dos arcos côncavos a 30. Então repare, para dar a solução, olha o que eu vou fazer. Para o arco de 30, x é igual a 30 mais 360K. 360K com K pertencente aos inteiros. Isso é a expressão geral dos arcos côncavos a 30. Então repare, ainda tenho que colocar para 150, então vai ficar como x igual a 150 mais 360K com K pertencente aos inteiros. Ou seja, a solução desta equação trigonométrica está aqui, ó. X igual a 30 mais 360K com K inteiro, ou x igual a 150 mais 360K com K inteiro. Perceba que é necessário você colocar a expressão geral dos arcos côncavos, aqueles arcos que você calculou, porque se a questão não especificou em qual volta ele quer a sua solução, você vai ter que generalizar para qualquer volta. Ou seja, para resolver equações trigonométricas em R, ou seja, em qualquer volta, você precisa da expressão dos arcos côncavos. Beleza? Então se liga aqui, ó, vamos para cá. Cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Vou fazer o plano cartesiano, ou melhor, o ciclo trigonométrico, ó, e vamos nessa. Se liga. Cosseno positivo. Cosseno positivo é característica do primeiro quadrante e do quarto quadrante. Lembre que cosseno é x, é abscissa, ou seja, à direita o cosseno é positivo. Bom, no primeiro quadrante, qual é o arco que tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Aí vai ter que ir para aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra? Então se ligue, qual é o arco que no primeiro quadrante tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Beleza? Não se esqueça que cosseno é abscissa, ou seja, dizer que o cosseno é 45, de 45 é raiz de 2 sobre 2, é dizer que essa abscissa aqui, ó gente, ó, esse x aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Lhe pergunto, só tem na primeira volta 45 graus com essa abscissa? Não, porque aqui embaixo, ó, eu também tenho um arco que tem x no raiz de 2 sobre 2. Vamos lembrar de simetrias? Se esse arquinho daqui vale 45, ó, esse arquinho daqui também vale 45. Você concorda então, ó, isso aqui é uma volta 360 graus. Como esse arco azul aqui do quarto quadrante ele vale 45, se eu andar só até aqui, ó, eu vou andar 360 menos 45. 360 menos 45 significa que isso aqui vale quanto? 315 graus. Bom, aí eu lhe pergunto, é só o 45 graus, somente esse arco, que tem x igual a raiz de 2 sobre 2, que tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 na primeira volta? Não, não é. Tem o 45 e tem o 315. Se a pergunta fosse para a primeira volta, 45 ou 315, acabou. Como não foi especificada a volta, você vai ter que dar a expressão geral dos arcos côncavos. Ou seja, ó, para esse arco, 45 mais 360K, então eu vou botar aqui, ó, x igual
a 45 graus mais 360K com K pertencente aos inteiros, ou, ó, nesse caso aqui do arco do quarto quadrante, x é igual a 315 graus mais 360K com K pertencente aos inteiros. Bom, o que eu percebo muitas vezes é que a maior dificuldade que a galera tem é na hora de escrever a solução. Beleza? Lembrando que eu estou escrevendo a solução. Se fosse o conjunto solução, seria conjunto solução. S igual, abre chave, x pertence a R, dá o quê? X igual a 45 mais 360K, K pertence aos inteiros, ou x, beleza? Massa. Coisa importante. Para você resolver uma equação trigonométrica, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, você precisa saber bastante coisa de trigonometria. Você precisa saber valores numéricos para algumas razões trigonométricas, pelo menos para aquelas elementares. Você precisa saber o que é seno e cosseno no ciclo. Você precisa saber o estudo de sinal. Você precisa saber a expressão geral dos arcos côncavos. É algo denso, velho. É algo denso. Vamos para esse terceiro caso, ó. Vou colocar aqui o meu plano cartesiano, tá? Com o meu ciclo, ou seja, gerei o ciclo trigonométrico. Minha gente, tangente igual a raiz de 3. Tangentes positivas estão, ó, no primeiro, no terceiro quadrante. Então você vai ter que dar uma resposta aqui no primeiro e uma resposta no terceiro. Quem é que no primeiro quadrante tem tangente igual a raiz de 3? 60 graus. Bom, ó, aqui no terceiro quadrante, lembre, ó, simetria de arcos. Se esse arco mede 60 graus, esse arco daqui, ó, também mede 60 graus. Beleza? 180 mais 60. Ou seja, ó, esse arco aqui é de 180 mais 60 graus. Isso aqui vai valer quanto? 240. A pergunta é, você vai colocar apenas 60 e 240? No caso, ou 240, né? Não, porque ele não especificou que ele quer o conjunto solução ou a solução na primeira volta. Logo, você vai ter que dar a expressão geral dos arcos côncavos. Então, repare, ó, vamos lá? Para 60 graus vai ficar como? X igual a 60 mais 360K com K pertencente aos inteiros, ou, para o 240, x é igual a 240 graus mais 360K com K pertencente aos inteiros. Bom, essa parte você precisa saber. Você precisa saber. Agora, se a questão só te pedir na primeira volta, aqui aí a solução do primeiro seria 30 ou 150 graus, a da letra B seria 45 ou 315, e a da letra C seria 60 ou 240. Agora, como ele não especifica a volta, você vai ter que generalizar, beleza? E ainda digo mais, viu? Se o cara quiser lhe dar uma rasteira, ele pode ainda escrever essas soluções usando, ao invés da unidade de grau, ele pode botar radiano, beleza? Lembrando da relação de que π radianos equivale a 180 graus. Ele poderia, aqui nesses casos, tentar lhe dar uma rasteira de outra forma. Quer ver como? Vê se você concorda comigo. Sentido positivo, sentido negativo dos arcos. Se esse ponto é mais 45 graus, esse ponto eu poderia representar por menos 45 graus. Vê se você sacou aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo e volta. Vou repetir. Se esse arco aqui vale 45 graus, esse arco aqui, o de 315, no sentido horário, que é o sentido negativo dos arcos, ele pode ser chamado de menos 45 graus. Você sabe como é que o cara poderia te dar essa solução? Ele não daria essa segunda equação e colocaria assim, ó, mais ou menos 45 mais 360K com K pertencente aos inteiros. Viajou? Se ele quiser, além de saber isso tudo, se ele ainda quiser tentar lhe dar uma rasteira, ele ainda pode escrever essa expressão de uma forma equivalente, porque 315 graus é a mesma coisa que menos 45 graus, então ele poderia usar mais ou menos 45 graus mais 360K com K inteiro. Sacou? E aqui, você quer ver como é que o cara pode dar uma rasteira? Quando você pensa nesse 360K, é o intervalo
de um arco para o seu côncavo, ou seja, são intervalos de uma volta. Só que se você olhar, 60 e 240 graus são arcos diametralmente opostos, ou seja, são extremos de um diâmetro. Se são extremos de um diâmetro, isso aqui é uma meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, ou seja, sabe como é que eu poderia escrever isso aqui de forma sintética? Ao invés de botar 60 mais 360K, eu poderia tirar esse 360, ó, eu poderia tirar esse 360 e colocar mais 180K, e aí eu esqueceria essa daqui de baixo, ó. Essa expressão aqui, 60 graus mais 180K, com K pertencente aos inteiros, ela já representa todas as possíveis soluções dessa equação. Porque quando você coloca 180K, ao invés de intervalos de uma volta, você está colocando intervalos de meias voltas. Sacou, velho? Então, assim, além de saber as equações, você precisa ter esse jogo de cintura. Agora, repare, vou colocar aqui mais dois exemplos para que vocês percebam que eu posso abordar, dentro de equações trigonométricas, equações que caiam em outras formas de resolução que você já estudou em momentos anteriores. Quer ver? Apagando, 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 apagando. Bom, então se aqui foi até a letra C, vou colocar mais duas alternativas aqui, tá? Mais dois itens para a gente analisar. Uma letra D, aí eu vou fazer assim, ó, cosseno ao quadrado de x menos 4 cosseno de x mais 3 igual a zero. E vou colocar aqui uma letra E, cosseno ao quadrado de x menos seno de x igual a 1. Repare, são equações trigonométricas, mas você percebe que já apareceu ali um ao quadrado, ou seja, meio que uma equação do segundo grau misturada. Dá para fazer? Dá, de boaça. Quer ver? Se você perceber, ax² mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Só que ao invés de, entre aspas, a incógnita da equação do segundo grau ser x, a incógnita é cosseno de x. Tem uma galera que, para tentar fazer a coisa parecer menos chata, menos complexa, faz o seguinte, ó. Chama o cosseno de x de uma incógnita auxiliar. Chamar de m aqui, por exemplo. Se assim você fizer, ó, vai ficar m ao quadrado menos 4m mais 3 igual a zero. Perceba que eu estou utilizando um artifício de substituição por uma incógnita auxiliar. Bom, indiscutivelmente, isso que está de azul é menos desagradável do que o que está de preto. Mas vamos lá. Bom, aqui, gente, resolve essa equação do segundo grau por fórmula de Bhaskara, por soma e produto das raízes, como você achar melhor. Bom, como o objetivo não é esse, eu já vou colocar as raízes. Ó, m igual a 3 ou m igual a 1. Bom, para a galera que quer um pouco de agilidade, a soma das raízes é o oposto de b sobre a e o produto é c sobre a. Só que m não é a incógnita da equação. M fomos nós que colocamos. Então a gente vai ter que voltar para o cosseno. Então, ó, cosseno de x igual a 3 ou cosseno de x igual a 1. Beleza? Bom, agora você vai fazer a análise. Beleza? Faz o ciclo trigonométrico, ó, e analisa. Eita, eu vou ter que fazer duas análises. Será que você vai ter que fazer duas análises? Eu te pergunto, cosseno de x igual a 3, qual é o arco que vai ter cosseno igual a 3? Nenhum. Porque qual é o máximo valor que um cosseno assume? 1. Não convém essa resposta, ó. Não existe arco que tenha cosseno igual a 3. Agora existe arco que tem cosseno igual a 1. Aí a gente fala assim, ah, velho, apesar de serem duas raízes, uma delas não vai poder. Nesse caso, viu? Eu poderia ter ambas as raízes possíveis. Eu poderia ter nenhuma das raízes possíveis. Aí a solução seria o conjunto vazio. Ó, não decore, resolva. A melhor forma é resolver. Então se ligue. Vamos para o cosseno igual a 1. Agora a pergunta é, para o cosseno quando dá 1, 0 ou menos 1, você não vai procurar nos quadrantes. Você vai procurar nos pontos que separam os quadrantes. Cosseno é x. X
Onde é o cosseno igual a 1? É o cosseno máximo, ó, é aqui, ó. O cosseno vale 1 é aqui. Não é verdade? Você poderia dizer que isso aqui é 0, 360, 720. Não são infinitas possibilidades? Não são? Bom, se são infinitas possibilidades, a gente vai ter que escrever a expressão geral desses arcos. Então vai ficar como x é igual a 0 mais 360k com k pertencente aos inteiros. Acabou. Agora só se liga uma coisa, viu? Só se liga uma coisa. Aquilo que eu te falei anteriormente, o cara pode tentar te colocar uma forma entre as alternativas para tentar te atrapalhar? Pode. Ó, bastaria ele, ao invés de botar 0 mais 360k, ele botar simplesmente 360k. Por quê? Porque 0 é elemento neutro da adição, não é não? 0 mais qualquer coisa vai dar essa coisa. Então, o cara poderia colocar assim, ó. Beleza? Bom, e essa outra aqui? Também é uma equação do segundo grau. Agora, diferente da anterior, essa equação tem cosseno e tem seno. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você deve fazer é transformar ambas as razões trigonométricas para uma só. Ou seja, ou você vai transformar cosseno para seno, ou seno para cosseno. Beleza? Uma dica. Sempre que você precisar fazer alguma transformação dessa natureza, transforme quem está ao quadrado. Sabe por quê? Porque qual é a relação fundamental da trigonometria? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco é sempre igual a 1. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse cosseno, ó, ao quadrado. Ó, ó. Se eu isolar esse cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Ora, se eu já sei que isto é o cosseno ao quadrado, eu posso substituir, não posso? Então vamos ver? Jogando 1 menos seno ao quadrado, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x menos seno de x igual a 1. Opa, olha o que aconteceu? Olha o que aconteceu? Vai embora. Provavelmente a galera não gosta de ficar com os termos com sinais de negativo, né, com os coeficientes negativos, aí vai multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x mais seno de x igual a 0. Outra equação do segundo grau. Perceba que agora, como anterior, eu tenho apenas seno como incógnita. Beleza? Quer chamar o seno de uma incógnita auxiliar, aplicar Bhaskara, fique à vontade. Agora aqui você pode, sabe o quê? Colocar seno em evidência, não pode? Vai ficar como? Seno de x em evidência. Seno ao quadrado dividido por seno é seno. Seno dividido por seno é 1. O que é que você sabe sobre o produto de fatores que dá 0? Pelo menos um deles é igual a 0. Você vai ter que igualar seno de x a 0. Já achou aqui, ó. Seno de x igual a 0. Ou, se você igualar seno de x mais 1 a 0, vai dar seno de x igual a menos 1. Bom, agora vamos fazer a análise do ciclo. Olha só. Fazendo aqui o ciclo então, gente. Fazendo o ciclo, ó. Vamos nessa. Se ligue. Seno igual a 0 ou seno igual a 1. Para o seno ser 0, ó, no 0, no 180. Para o seno ser menos 1, é no 270 graus. Beleza? O que você pode fazer? O 0 e o 180, você pode colocar numa única expressão da seguinte forma, ó. X é igual a 0 mais 180k com k pertencente aos inteiros, ó, meias voltas, ó. Ou, botar aqui igualzinho o outro, né? Ou, aí o de 270 você coloca x igual a 270 mais 360k com k pertencente aos inteiros. Beleza? Então, esse foi o tema equações trigonométricas. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado. Um abraço, axé. Fui!